Boa noite a todos. Damos continuidade ao Congresso de Processo Civil, 4 anos de vigência do CPC 2015, avanços, desafios e perspectivas, promovido pela Comissão de Processo Civil do ABMG com o apoio do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. A comissão organizadora disponibilizará nos comentários do YouTube link para solicitação de certificado. Só receberá certificado de 42 horas aula o participante que preencher os formulários. As perguntas aos palestrantes deverão ser enviadas pelo Instagram da Comissão de Processo Civil, @Comissão de Processo Civil ABMG, e serão respondidas posteriormente. O presidente da próxima conferência, Dr. Leonardo Farinha Goulart, é graduado em Direito pela FUMEC, pós-graduado em Direito Civil pela PUC Minas e em Gestão Jurídica de Contencioso pelo IBMEC. Especialização em Processo Civil, principais inovações do novo Código de Processo Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, e mestrando em Direito pela FUMEC, membro da Comissão do novo Código de Processo Civil do ABMG e de Processo Civil da OAB Federal. Com a palavra, o presidente deste painel, Dr. Leonardo Farinha Goulart, para a apresentação dos conferencistas e condução dos trabalhos. Muito obrigado, Camila. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a audiência e aos cerca de 12 mil inscritos para este evento, que foi produzido com muito carinho pela OABMG e pela Comissão de Direito Processual da OAB. Dando seguimento aos trabalhos, eu quero agradecer à OAB, à Comissão de Processo Civil da OAB, especialmente ao doutor Bernardo Câmara, ao Guilherme Lage e à minha amiga, colega, que está sempre ao meu lado aqui nas batalhas da advocacia, a doutora Fernanda Alvim. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar desse congresso e presidir essa mesa. Os temas desse painel são bastante interessantes e atuais. E assim, sem maiores delongas, eu quero convidar a doutora Caroline Talk, cujo tema é Recurso Extraordinário, Repercussão Geral e o Sistema Vitor, para a primeira apresentação do trabalho. A doutora Caroline é mestre em Direito Público pela UERJ, Visiting Scholar na Columbia Law School, juíza federal no TRF2, juíza auxiliar no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, doutora Caroline. A palavra é de Vossa Excelência. Obrigada, Leonardo. Eu cumprimento a todos, dou uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, agradeço o convite, parabenizo toda a equipe da OAB de Minas. Minas, né, seria mais apropriado, de sotaque local, em nome do professor Bernardo, que me fez o convite, de todos que participaram da organização desse congresso. Cumprimento o moderador, o Leonardo Goulart, e o nosso querido professor Gerli Nunes. Meu agradecimento especial a todo mundo que está nos ouvindo aqui, que foram bastante numerosos. Eu vou falar sobre o recurso extraordinário e a repercussão geral nesses recursos extraordinários e a relação deles com o sistema Vitor, que é o sistema de inteligência artificial do STF, que está em testes no STF. Por que o foco foi esse? Em razão da importância do sistema de precedentes, que foi consagrado pelo nosso Código de Processo Civil, que a gente está hoje aqui comemorando o aniversário de 4 anos dele, e vou fazer um link de como o Vitor do STF é importante para ajudar a materializar esse sistema de precedentes, porque ele é um sistema de inteligência artificial que vai atuar no juízo de admissibilidade desses recursos extraordinários. Eu escolhi o Vitor porque é o sistema que eu conheço um pouco mais, porque eu estou trabalhando atualmente no STF, mas a gente sabe que tem diversos outros sistemas de inteligência artificial que provavelmente o professor Gerli vai falar para vocês com mais calma. Bom, embora nós, aqui no Brasil, nos aproximemos do common law em diversos aspectos, ou seja, a nossa raiz é romano-germânica, o que significa que a nossa maior fonte do direito é a norma positivada, quer dizer, o code-based system, a gente precisa normalmente da norma para fazer o direito, é a nossa maior fonte. O precedente vem ganhando cada vez mais força, e o Código de Processo Civil é a consagração disso. O precedente dá uma função muito mais criativa do direito para o juiz, para a jurisprudência. É a chamada judge-made law, o juiz fazendo a lei, a jurisprudência inovando no direito. Então, a gente se aproxima um pouquinho mais desse sistema que é de criação do direito pelo juiz. E não ficamos presos só nesse common law, aliás,
não ficamos presos só na fonte do direito vindo só da lei, mas também na sua criação pela jurisprudência. O que é, então, um precedente? É o que a gente fala que é tão importante no CPC. É uma decisão judicial que foi proferida num caso concreto, e daquela decisão judicial, daquele caso concreto, é extraída uma norma vinculante. E essa norma é considerada uma tese, e ela nada mais é do que uma resposta dada pela maioria do tribunal para aquela questão colocada naquele caso concreto. Dali você extrai uma tese, e essa tese vai poder ser aplicada em quaisquer outros casos que se assemelhem àquele que foi decidido, e não só naquele caso específico. Isso é, então, um precedente. Essa tese, essa ratio decidendi, os fundamentos daquela decisão, que se aplicaram para aquele caso concreto, mas eles têm aptidão para ser universalizados e serem utilizados em demais casos que sejam similares àquele. Aí se formou o precedente. E por que esses precedentes são tão importantes para o nosso direito? Porque os precedentes, sobretudo os vinculantes, envolvem 3 valores fundamentais para o nosso Estado democrático de direito. Porque ele mostra para a nossa sociedade, inclusive para os agentes de mercado, né, que investem e precisam disso, que o judiciário funciona, e ele funciona de forma previsível. Tem como a gente imaginar como que vai ser o próximo passo do judiciário em determinado caso. Isso é muito importante, tanto para a sociedade como para os agentes de mercado, que trabalham com a previsibilidade. Então, 3 valores principais são consagrados quando a gente dá força vinculante a um precedente e quando a gente obedece esse precedente nos demais casos que são similares. Quais valores são esses? Primeiro, segurança jurídica. Se eu proferir uma decisão, eu tenho o compromisso de dar aquela mesma resposta para os casos subsequentes que sejam similares. Assim, eu aumento a previsibilidade do direito. Segundo, isonomia. Os precedentes evitam que pessoas que estejam numa mesma situação ou em situações muito semelhantes sejam tratadas de formas diversas, desiguais. Isso retira, se a gente dá essa isonomia, se a gente aplica esse precedente, isso retira aquela imagem de cada juiz tem uma cabeça, cada juiz uma sentença, que é uma imagem muito ruim, que não deve acontecer. A gente tira aquela ideia de jurisprudência lotérica. Meu processo cair em uma vara, pode ser que eu dê sorte. Se cair numa outra vara, o juiz pensa completamente diferente, embora o caso seja o mesmo, aí eu dei azar. Isso é muito ruim para o nosso direito, porque isso viola a isonomia. E o terceiro valor que é muito importante do precedente é a eficiência. Se a gente adota precedentes vinculantes, o magistrado ele acaba mudando a forma dele trabalhar e de distribuir o tempo dele no processo, porque o ônus argumentativo que ele tem para um caso em que já teve um lead case, já teve aquele precedente vinculante, ele vai só aplicar, ele vai ter um ônus argumentativo muito menor naquele caso. E aí ele vai dedicar mais tempo e mais energia e vai fazer a mesma coisa com os seus servidores para outros casos que não tenham precedente vinculante, que já não teve aquela discussão toda das instâncias superiores com relação àquilo. Então, segurança jurídica, isonomia e eficiência são os 3 valores essenciais quando a gente fala de precedentes. E, além disso, a gente é hoje, como todos sabem, os campeões de litigância mundial. Nós somos o país do mundo, até dos que são estudados, que tem o maior volume de processos em tramitação. É aquele famoso número que nós já conhecemos, 80 milhões de processos em tramitação. E aí, se a gente for pensar como é que o precedente, observar precedentes, pode ajudar a melhorar essa nossa situação de litigância. Aí, quando a gente lembra um pouquinho da análise econômica do direito, que é um tema complexo que eu não vou abordar, mas só citando brevemente, a análise econômica do direito fala o seguinte: esse desrespeito aos precedentes, sobretudo esses precedentes vinculantes, cria uma incerteza que gera para as partes um otimismo muito exagerado, porque ela acha que pode ser que caia num juiz que dê a favor dela, pode ser que outro caia num outro que dê contra ela, então ela fica extremamente otimista porque ela sabe que é uma loteria e, no final das contas, ela tem alguma chance, vale a pena correr aquele risco. Ao passo que, se a gente tivesse sistema de precedentes vinculantes e realmente fossem observados, se a gente começar a observá-los como eles devem ser observados, se aquele precedente for contrário ao direito da parte, ela sabe que ela nem vai ajuizar, porque ela vai perder. Então, é melhor que ela não ajuize mesmo, vai ser perda de tempo, vai ser um risco desnecessário. Então,
respeitar esses precedentes, inclusive do ponto de vista da nossa situação de litigância, é importante para reduzir esse otimismo que as partes tendem a ter, porque isso é típico da nossa racionalidade, nós somos racionalmente otimistas mesmo, e aí dificulta reduzir o número de litígios que está em tramitação. Pois bem, como que fica, então, a aplicação desse sistema de precedentes, sobretudo com relação ao recurso extraordinário, no CPC de 2015? O nosso CPC de 2015, ele manteve a repercussão geral nos recursos extraordinários. A gente lembra aqui que os recursos extraordinários, que são esses que chegam no STF, antes não tinham repercussão geral. Então, antes, qualquer tipo de recurso extraordinário poderia chegar no STF. Até que a Emenda Constitucional 45, de 2004, previu o Instituto da Repercussão Geral e disse que só poderia chegar no STF, ser recebido como recurso extraordinário, aqueles recursos que tivessem uma discussão constitucional, questões que envolvessem interesses econômicos, políticos, sociais ou jurídicos que ultrapassassem os interesses das partes, transbordassem os interesses das partes. Isso é uma repercussão geral. Ele atinge não só aquele caso, mas diversos outros. E aí o nosso CPC de 2015 manteve esse Instituto da Repercussão Geral, criado na Emenda Constitucional de 45, com previsão constitucional. E aí hoje, para que os recursos extraordinários cheguem no STF, eles têm que ter esse requisito. E aí, uma vez que o STF reconheça a repercussão geral sobre determinado caso, os demais casos das demais instâncias, os demais recursos extraordinários, quando o advogado ou a parte que for estiver recorrendo para tentar chegar no STF por meio de um recurso extraordinário, lá no artigo 1030, o CPC fala o seguinte: o relator, o presidente, o vice-presidente ou o relator do seu recurso lá no tribunal da segunda instância vai negar seguimento ao seu recurso extraordinário se ele estiver discutindo uma questão que o STF disse que não tem repercussão geral. Não precisa nem subir de novo, porque o STF já disse que não tem repercussão geral. Ou seja, está aplicando aqui um precedente que o STF falou que já não tem repercussão geral. Ou então, sentido oposto, quando aquela causa foi julgada justamente no sentido que o STF reconheceu a repercussão geral e já decidiu. Aquele tribunal da segunda instância só manteve aquele entendimento do STF, aplicou o precedente vinculante do STF. E aí, nesse caso, também não tem sentido mandar o recurso de novo para o STF, porque as instâncias inferiores cumpriram justamente o que o STF falou. Com isso, a gente evita a subida de recursos para o STF que sejam desnecessários, dando, então, força aos precedentes vinculantes. E aí, o STF... a partir, mas com relação ao modo como ele passou a decidir. Justamente em razão da necessidade de aplicar esses precedentes, de facilitar a aplicação dos precedentes, os ministros do STF passaram a mudar progressivamente a forma como eles decidiam. Como era isso? A gente sabe que no Brasil, a forma de decisão da Suprema Corte é chamada modo agregativo de decisão. Como que eles fazem isso? Não tem uma única decisão que é proferida e que representa o julgamento do STF naquele caso, como ocorre em Supremas Cortes de outros países. A gente não sabe como cada ministro se posicionou, vem a Suprema Corte e diz uma única decisão, que é o que eles decidiram. Aqui no Brasil, não. Cada ministro tem a sua decisão e, no final, agrega esse conjunto de decisões e isso vai formar a decisão do STF no recurso especial, ou então no controle concentrado, no recurso extraordinário, ou numa ação de controle concentrado, etc. Mas o fato é que vai agregar aquele monte de votos dos 11 ministros e aquilo vai formar o acórdão para as decisões do STF. Só que aí o STF passou a perceber que muitas vezes ele decidia pela procedência ou pela improcedência, mas as partes e as demais instâncias não sabiam exatamente qual era o fundamento principal daquela decisão, qual era a ratio decidendi. Tudo bem, é procedente nesse caso aqui, porque tem repercussão geral e vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. Mas qual é o fundamento disso? Qual é a ratio decidendi? Cada ministro disse um fundamento no voto e no final a gente não sabe qual é o fundamento que vai prevalecer. Em razão disso, os ministros passaram, a partir de 2015, 2014, por aí, mudar a forma como eles decidiam.
Como que eles fazem agora? Eles escolhem os votos daquele caso concreto, então diz se é procedente ou se é improcedente, digamos, se vai anular o contrato, se não vai anular o contrato daquele caso específico, e depois que eles julgam esse caso específico, eles passam a votar de forma separada, às vezes até em outro julgamento, marcado por um outro dia no plenário, só para votar aquela tese jurídica daquele caso, que não é a tese só daquele caso concreto, que é justamente a tese que forma o precedente vinculante e que vai ser aplicado pelas demais instâncias. Isso iniciou-se na repercussão geral, foi justamente nesses casos de repercussão geral que se iniciou essa divisão dos votos em duas partes, primeiro da questão concreta e depois do precedente, e aí foi aplicando para o controle concentrado, e hoje até em alguns habeas corpus eles fazem isso, eles tentam, alguns habeas corpus têm uma tese que é extraída daquele caso para facilitar a aplicação pelas demais instâncias. Tudo isso é justamente para dar força aos precedentes, sobretudo aqueles precedentes que são vinculantes, e facilitar com que as demais instâncias e os advogados possam saber qual é a razão daquele precedente e possam aplicá-lo. Como que a gente junta isso com a inteligência artificial, com o sistema Vitor? Nós vimos que os recursos extraordinários, para chegarem na Suprema Corte hoje, precisam ter um requisito de admissibilidade, que é a repercussão geral. Essa repercussão geral é muito trabalhosa de ser vista, e é um número muito grande de recursos extraordinários que chegam no STF, é uma média de 80 mil recursos extraordinários por ano que chegam no STF. E aí teve-se a ideia de criar o sistema Vitor, em parceria com a UNB, a Universidade de Brasília, que foi um projeto liderado pelo professor Fabiano Hartmann. E aí decidiu-se o seguinte: esse sistema Vitor, ele vai ler os recursos extraordinários que chegam à Suprema Corte e ajudar a identificar quais desses recursos estão vinculados a temas de repercussão geral. Então, o Vitor aprende a partir de milhares de decisões já proferidas pelo STF em repercussão geral. Ele tem um dataset de decisões desde 2017. E, com base naquilo, ele faz um trabalho repetitivo. Ele fala, bom, esse recurso aqui está discutindo uma matéria que o STF já disse que tem repercussão geral. Ok. Esse aqui está discutindo uma matéria que o STF disse que não tem repercussão geral. Então, ele não vai nem ficar aqui. Vamos sugerir que ele desça e volte para a instância onde ele estava. Então, ele ajuda a materializar esse sistema de precedentes. O nome dele é o Vitor, justamente em razão do Vitor Nunes Leal, que é o ministro do STF, que é aquele ex-ministro do STF, que ajudou a sistematizar a jurisprudência do STF em súmulas. Isso facilitou a aplicação dos precedentes, por isso o nome. E aí, como é que funciona do ponto de vista da inteligência artificial, ou seja, olhando por dentro, como que vai funcionar esse Vitor? Bom, os processos de recursos extraordinários chegam no STF, das instâncias inferiores, por diversas formas, porque os sistemas de tramitação processual são muito diferentes. A gente tem Apolo, a gente tem EPROC, a gente tem PJE. E aí o Vitor pega aquele recurso que chegou no STF, e normalmente ele chega por meio do PDF, são enviados PDFs para a Suprema Corte. Ele, por meio de uma tecnologia chamada OCR, que é Optical Character Recognition, reconhecimento óptico de caracteres, ele vai fazer justamente isso, reconhecer opticamente aqueles caracteres, e aí vai transformar aqueles caracteres de arquivo de imagem em arquivos de texto, e com base nesse arquivo de texto ele consegue compreender o que está dizendo ali. E aí, convertendo em arquivo de texto, ele vai catalogar todas as principais peças do processo, do começo ao fim, desde a inicial até o recurso extraordinário que chegou lá no STF, vai entender todo aquele caminho daquele processo, vai trabalhar com aqueles dados e, no final, com base no seu modelo algoritmo, ele vai definir se tem ou não repercussão geral, comparando aquilo que ele leu naquele processo com os temas de repercussão geral que foram já reconhecidos pelo STF. E aí ele sugere para o servidor, que vai ser depois homologado pelo ministro, se tem ou não repercussão geral. Essas tarefas todo o conjunto de atos que o Vitor vai fazer, desde a leitura inicial, convertendo em PDF, do PDF até arquivo de texto, até dizer se tem ou não repercussão geral, isso é um longo caminho, porque são várias etapas até chegar no resultado final, vai levar cerca de 44 segundos, ao passo que se fosse
aliás, desculpa, 5 segundos, vai levar cerca de 5 segundos. Ao passo que, se fosse um servidor, levaria cerca de 44 minutos. Então, tem uma economia de tempo aí. Agora, uma coisa que é importante, todas as decisões serão revistas pelo servidor e pelo ministro. Ele vai sugerir a existência de uma repercussão geral, mas ele não vai definir se tem. Quem define é sempre o servidor ou o ministro, né? Homologado pelo ministro. Então, veja que o Vitor, ele não disse um caso novo que chega no STF, tem ou não repercussão geral. Ele não reconhece a existência de uma repercussão geral nova, que não foi reconhecida ainda. Ele só faz a tarefa repetitiva de ver se aquele recurso extraordinário que está chegando no STF se encaixa em um dos temas de repercussão geral que a Corte já reconheceu. Ele não vai dizer se esse é um tema novo, realmente ele não tem repercussão geral, mas eu acho que nesse caso aqui ele tem repercussão geral sim, vamos reconhecer mais um tema de repercussão geral. Ele não faz isso. Ele faz um trabalho repetitivo de aplicar temas de repercussão geral já existentes para determinado assunto. Bom, ele vem sendo treinado só com relação a 27 temas mais comuns de repercussão geral. A gente hoje tem mais de 1.020 temas de repercussão geral já reconhecidos pelo STF, mas o Vitor não consegue identificar todos esses temas. Ele está sendo treinado só com relação aos 27 temas mais comuns. Então, se for um desses temas mais comuns, ele consegue identificar. Os demais, aí os servidores é que fazem sozinhos esse trabalho. E, para finalizar, a gente tem alguns problemas da aplicação. A gente sabe que ele é um sistema que, como eu falei, ele é basicamente um classificador que faz um trabalho repetitivo, que vai materializar os precedentes e evitar que servidores, diversos servidores, tivessem entendimentos diferentes com relação à existência ou não de repercussão geral nos recursos extraordinários, porque é um trabalho muito maçante ver se tem ou não repercussão geral, é muito cansativo. Os servidores se cansam muito com isso. Ele vai ajudar nesse ponto, porque ele vai uniformizar, ou ele não vai ter decisões diferentes para casos iguais, justamente porque ele é um sistema. Mas, por outro lado, a gente tem o chamado machine bias, que é o chamado viés que vem da máquina, originário da máquina. Como é isso? A gente tem uma crença, muitas vezes, de que o resultado que é indicado pela máquina está correto, mais do que se tivesse por um humano, porque da máquina a gente tem a ideia de que existe uma cientificidade por trás da máquina, se ela disse aquilo, então está correto. Então, existe a possibilidade, se discute, de aquele resultado que o Vitor indica, de que tem ou não tem repercussão geral, seja apenas, digamos, homologado pelo servidor sem ser reavaliado com cuidado. Então, existe, sim, esse risco, né? Mas é um problema que a gente vai ter que lidar e que a gente vai ter que estudar isso aí. É o que até o professor Dierle fala, que quando o Waze te indica um caminho, eu achei ótimo esse exemplo, quando o Waze te indica um caminho, a gente tende a confiar naquele caminho, porque a gente acredita que ele sabe mais do que a gente mesmo, que às vezes mora naquela cidade há muitos anos e conhece muito melhor do que o próprio Waze, né? Esse é o chamado machine bias, você ser tendente a seguir o que a máquina está dizendo. Por fim, o Supremo está se preocupando muito com a publicidade desse tipo de sistema, então o STF, o Vitor não está em uso, ele está em testes ainda, e toda vez que ele for utilizado num caso concreto para auxiliar aos servidores, é claro que vai ser dito que foi utilizado aquele sistema, a publicidade e a auditoria desse sistema é muito importante, é uma preocupação que está assim, na questão de ordem do judiciário, tanto que as resoluções do CNJ se preocuparam muito com isso, com auditorias e com publicidade e transparência desses sistemas. Com isso, eu finalizo, espero não ter ultrapassado muito tempo e fico à disposição para os debates.